Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Esdras, depois de Samuel, Reis, Primeira Crônica, Segunda Crônicas, livro de Esdras. É muito engraçado, eu tenho sentido isso, porque eu vou lá, percorro a Bíblia e eu acabo, Deus me levando lá a falar sobre o cativeiro. Eu vou lá no Novo Testamento, ministro alguma coisa, mas o Senhor acaba me trazendo a falar disso, a falar do processo que o povo de Israel passou. Eu quero ler com vocês Esdras, capítulo 3, verso 1 a seguir, que diz assim: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre suas bases e, apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Lá no verso 6, desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então, 2 homens, quando esse povo sai desse cativeiro da Babilônia, um período que ficou marcado na história de Jerusalém, na história do povo de Israel, quando esse povo ele se desloca do exílio, porque eles viveram no exílio segundo um propósito do Senhor, segundo um tempo determinado pelo Senhor, 70 anos, ao qual o povo desobedeceu, e a desobediência leva a gente a ser moldado pelo Senhor, muitas das vezes fora do nosso território, fora daquilo que a gente tem como certo. E o povo foi levado para fora num exílio por um povo estrangeiro, e lá eles ficaram a praticamente 900.000 quilômetros longe da sua terra. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Como eu falei, o Senhor está me levando a falar sobre isso. E esses 2 homens, depois de 7 meses, talvez 3, 4 meses da viagem, estavam ali na sua terra, já nas suas cidades. Eles resolveram a fazer aquilo que estava proposto e o que o rei havia colocado. O rei disse: agora vocês vão para lá. O rei daquele povo, movido por Deus, o rei Ciro mandou o povo: agora vocês vão ser livres e vocês vão construir o templo de vocês lá na terra de vocês. Então era tudo predeterminado por Deus. A nossa vida é predeterminada pelo Senhor. O Senhor conhece, Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas muito sutilmente, muito certamente, muito claramente. E essas pessoas foram agora incumbidos dessa missão. Jesuá e Zorobabel está na genealogia do Senhor. Zorobabel foi um governante lá, indicado por Ciro, pelo rei. Olha, tu vai ser um governante aqui, então, de Israel. E esse homem aparece lá na genealogia de Jesus. Um homem de governo, um homem que o nome próprio falou, ele nascido na Babilônia. Zorobabel significa que foi nascido na Babilônia. Esse homem, ele não nasceu em Israel e foi levado, ele nasceu lá no exílio. Mas ele tinha no seu coração, ele carregava no seu coração aquilo que foi ensinado pelos seus pais. Então agora ele vem, ele está em Jerusalém e ele está imbuído dessa missão. Ele está: vamos edificar o templo do Senhor. O templo havia sido destruído. O templo feito por Salomão, uma grande obra que Davi não conseguiu fazer, mas o Senhor delegou a Salomão e ele fez aquele templo
aquilo havia sido destruído. E muitas das vezes o Senhor te reergue, o Senhor faz de ti um templo, um habitar do Espírito Santo. E nós deixamos nos autodestruir, nos autodestruímos ou deixamos ser destruídos. E somos levados a viver fora de um propósito. E lá muitas das vezes nós encontramos a Cristo novamente. Porque nós saímos do propósito, desobedecemos. E lá nós encontramos a Cristo e precisamos restaurar. Agora esses homens vão restaurar. Havia passado 7 meses, já havia passado um período de descanso. Eles se reuniram. Então quando se reúne, há propósito. Quando nós nos reunimos aqui, porque há um propósito, há algo que precisamos fazer, algo que precisamos gerar, fazer acontecer. E o que é isso? É quando nós adoramos a Deus. O nosso propósito aqui simplesmente é adorar ao Senhor, independente do que Ele vem fazer. Tem uma canção que diz que Jesus, tu não deves nada a ninguém. Jesus, tu não deve nada a ninguém. Ele já fez por nós. As bênçãos nos acompanham. As bênçãos do Senhor nos acompanham no decorrer que nós começamos a caminhar com Ele num propósito, numa vida, numa missão com Ele, sendo subordinados à palavra, debaixo do espiritual, debaixo, convivendo com o Espírito Santo que habita em nós. E eles se reuniram e a palavra fala como um só homem. Quando a gente lê aqui um só homem, a gente analisa que é um pensamento só, uma direção só, uma visão só, um propósito único, como um só homem. Nós, quando resolvemos nos movimentar aqui e nasceu a verdade em Cristo, nós fizemos algumas modificações no estilo de culto, na forma de ministrar, mas nos unimos num único propósito, numa única visão. Estamos sendo moldados. Se fosse diferente, se um puxasse para cá e um puxasse para lá, nós não chegaríamos a lugar nenhum. E assim na nossa vida, se um casal não está em perfeita comunhão, numa perfeita união, num único propósito, aquele lar não vai chegar a lugar nenhum. Então precisa haver unidade, propósito, direção. E eles se reuniram onde? Saíram das suas cidades e se reuniram em Jerusalém. Nós sabemos que em Jerusalém ficava o local onde estava no passado o templo, onde era a cidade santa, né? Nós esperamos pela Jerusalém celestial. Estaremos lá com Ele, na Jerusalém celestial com o Senhor. Mas hoje nós nos reunimos aqui em unidade, num objetivo, num propósito de louvar e bendizer ao nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Eu nunca vou cansar de falar isso, porque a Ele é devida toda a honra e toda a glória. Então eles se levantaram, e aqui fala de atitude. No verso vai dizer ali que eles se levantaram. Então se levantou-se Jesuá e Josadaque e Zorobabel. Eles se levantaram para iniciar esse processo. E eu quero falar de reconstrução. Eu quero falar de reconstrução, de restauração. No verso 3 vai dizer que eles firmaram o altar sobre as suas bases. Não tem como fazer nada se a base não estiver firme. Eu sou engenheiro civil, a maioria das pessoas sabem aqui de formação. Atuo bastante anos na construção civil. Trabalho com saneamento, lógico, a parte de distribuição de água, mas também faço projetos. E me recordo, fiz muito projetos. Em uma determinada época eu fazia muito projeto padrão Minha Casa Minha Vida. Eu me recordo que um desses projetos, eu sempre mandava um modelinho padrão de fundação. Mandava lá para o construtor um modelinho padrão de construção. E tinha um intermediário ali que estava fazendo isso com recurso do governo e tal, e ele executava essas obras. E era meio que padrão aquilo.
As casas eram meio que padrão, tinha um recurso, a gente fazia uma fundação meio ajustada lá com eucalipto, porque o recurso não dava. Temos pessoas da construção civil aqui, né? Nosso irmão aqui, irmão Paulo, irmão Gese, que são da construção e trabalham com obras grandes, né? Grandes fundações, grande base, grande bloco de coroamento de estaca, muitas estacas profundas, hélice contínua monitorada. Mas ali não, ali o recurso é muito pequeno, era cravar eucalipto e botar sapato em cima e de repente uma casa daquelas ela começa a rachar e rachar sobremaneira, de uma forma tão grande, que eu disse assim, meu Deus, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E a gente teve que resolver. Eu sou responsável técnico, eu tive que ir lá e tal. A gente vê, fizemos um projeto aqui, vamos ter que rasgar aqui e abrir para ver o que aconteceu. Eles não haviam colocado concreto na sapata, largaram uma basezinha para economizar ali, e quando veio o peso da edificação, aquilo rompeu e rachou absurdamente. Foi restaurado e a casa está lá e tá ok agora, né? Mas a gente viu então que se não colocar algo sobre a base é o início de tudo. A base é o início de qualquer construção. A coisa que mais me preocupa é a fundação. Se não saiu certo na fundação, não adianta. Vai ter um recalque diferencial ali, vai rachar, pode até cair. E a primeira coisa que a gente precisa é firmar o altar. E eles firmaram o altar sobre as suas bases. O altar era o primeiro lugar aonde era sacrificado. O misbah, que significa o lugar onde sacrifica. E inúmeras pessoas fizeram altares. Se nós ler na Bíblia, são vários os que edificaram altares. Abraão, quando ele se move do seu lugar segundo o chamado de Deus, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Quando ele chega lá, ele edifica um altar ao Senhor. Quando o Senhor dá Isaac como símbolo do filho da promessa, e o Senhor pede Isaac testando a fé de Abraão, e ele sobe Monte Moriá para sacrificar, e diz para os servos: vocês ficam aqui, nós vamos e voltaremos. Ele já sabia que algo aconteceria no sobrenatural. E a criança sempre perguntando: pai, está tudo aqui? Está a lenha, está a faca aqui, e o cordeiro? Quando chega lá, ele edifica um altar, coloca a lenha, coloca Isaac em cima, e quando ele está para sacrificar, o Senhor brada do céu: o que estás fazendo? E ele olha para o lado e o cordeiro está ali. Ele testa a fé de Abraão, mas ele edificou um altar na sua pior fase, quando ele estava quebrado, totalmente dependente do milagre. Imagina você, a sua promessa, sacrificar aquilo que o Senhor falou, o filho da velhice, e o Senhor pede a ele, e ele está ali apto a fazer, por obediência à palavra, por obediência ao que o Senhor havia falado, que faria dele uma grande nação. E quando ele está a fazer aquilo ali, o Senhor intervém. E o altar simboliza a reconciliação com Deus, por meio de sacrifício e adoração. É um lugar onde o indivíduo oferece algo de si mesmo a Deus, seja arrependimento, gratidão e adoração. O que é que nós temos sacrificado ao Senhor? 1 Reis 18:30 vai falar que Elias, estão entendendo, igreja? Elias, quando ele começa a ser perseguido pelo rei Acabe, talvez ele era um grande profeta em Israel. Quando Elias começa a ser perseguido, ele
E ele agora vai desafiar 450 profetas lá no Monte Carmelo. E os profetas fazem de tudo para ver. Ele diz: tem 2 boi aqui, escolha um, corte aí, coloca em cima do altar e peça para o Deus de vocês. Se vir fogo do céu, eles são verdadeiros. 450 profetas ficaram ali clamando de manhã até meio-dia. Chega meio-dia, ele começa a gozar deles. Elias começa a dizer assim: ele está surdo? Será que ele está dormindo? Será que o Deus de você está passeando? Zombando, ridicularizando Baal, o Deus deles, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro, ao qual eu e você cremos, e sabemos quem Ele é, o sentimos, nos movemos pelo Espírito, porque Ele habita em nós. E agora Elias está ali, e Elias, eles se cortam, fazem de tudo e nada acontece. Elias vai lá, pega o boi, mata, coloca em cima do altar, repara o altar, restaura o altar. 12 pedras, 12 tribos de Israel, ele restaura tudo bonitinho, manda fazer um valo ao redor, enche de água. E quando ele pede a Deus, o fogo vem e consome, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse é o nosso Deus, ao qual eu e você cremos. Então, mas agora existe um fator. O sacrifício já foi feito. O Senhor Jesus já fez um único sacrifício na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele abre os braços por mim e por você. E ele é sacrificado, um único sacrifício. O véu se rasga no templo, onde ficava lá a presença depois do véu, lá no Santo dos Santos. E agora, eu e você temos acesso direto. Jesus se torna o nosso mediador. E agora o que significa o altar para nós? O sacrifício já foi feito. Embora precisamos sacrificar aquilo que a gente carrega, a nossa individualidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Nós precisamos sacrificar para que o altar seja ajustado, para que o Espírito Santo venha queimar no nosso coração. E quando nós nos dispomos a fazer isso, a restaurar o nosso altar, quando nós nos dispomos a abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo trabalhar, preparar o altar, o fogo precisa queimar no altar para que nós venhamos à segunda etapa, que é mostrar o templo a qual habita o Espírito Santo. A restauração do altar representa a prioridade de restaurar o relacionamento com Deus. Nós temos nos relacionado com Deus? A pergunta é que fica: como é que eu vou me relacionar com Deus? Buscando a Ele, em oração, pela palavra, em comunhão com os irmãos, estando aqui, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa boca, não como era aquele povo antigamente. O Senhor Jesus falava claramente, que Ele dizia aos religiosos da época: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Preparar o altar, ter um relacionamento com Deus, é ter um acesso direto com Ele, mas sem fantasias, sem maquiar a nossa intimidade com Ele. Não precisamos mostrar para as pessoas, estar ali como os fariseus faziam, oravam em pé nas sinagogas, nas ruas, para mostrar para eles, para mostrar para a sociedade que eles tinham uma intimidade com Deus. Não, o próprio Jesus vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale intimamente comigo. Então o altar é uma busca com o Senhor, é ter um relacionamento com Ele,
e entender e reconhecer a necessidade de arrependimento, de perdão, de comunhão com o Senhor. Hoje pela manhã eu tive um testemunho de um amigo, a qual nós convivemos há bastante tempo, e a gente não é muito chato, a gente não é chato, a gente fala de Jesus na medida do que a pessoa quer ouvir. À medida que a pessoa quer ouvir, a gente fala de Jesus, porque eu não posso jogar pérolas aos porcos. A palavra de Deus é muito santa para eu jogar e as pessoas chutarem e não quiserem. Mas aquele que abre o coração e deixa a palavra de Deus penetrar, e quando a semente cai em terra boa, ela germina. Amém ou não amém? E esse irmão, ele estava passando dificuldades grandes no seu casamento. A gente presenciou cenas que ficou muito triste. Um lar destruído. E eu comecei a falar com ele e tal, na última vez, e disse: doa o que doer. Tu é conhecedor da palavra, te posiciona. A tua vida aqui pode passar rapidinho, mas a eternidade, ela é para sempre. E ele se posiciona, e ele consegue ir agora nos domingos de manhã numa igreja grande aí, consegue levar o seu filho se rende aos pés do Senhor, sua esposa ainda não. Engraçado que hoje ele me mandou mensagem: tu não acreditas, eu estava numa igreja e o pastor mandou eu me levantar, eu olhei e perguntei se era para mim, e ele profetizou na minha vida tudo o que tu havia falado. Eu falei: que bênção, profeta da casa não tem honra, mas o Senhor usou a boca de alguém para confirmar que ele precisaria se posicionar. Ele disse: a igreja cheia, muitas pessoas, e lá no meio ele falou. O Senhor queria restaurar aquele altar, para iniciar um processo de restauração numa família, numa casa. Mas quando a pessoa se dispõe e realmente quer e diz: não, eu vou fazer valer a pena, doa o que doer. E às vezes até nós mesmos, que estamos aqui, começamos a fazer automaticamente as coisas, louvar automaticamente. Precisamos também restaurar o altar, ter mais conexão com o Senhor, ter mais acesso com Ele, buscar nele, ter sinceridade para acessar a presença do Senhor, para o altar verdadeiramente queimar, e inundar esta casa, porque quando nós somos cheios, nós transbordamos, e quando nós transbordamos, nós tocamos os que estão ao nosso redor. Firmaram sobre a sua base, firmaram o altar. Antes de sacrificar, ele estava firmado, e nós precisamos estar firmados na palavra. Você teve um período de descanso, você saiu lá do pecado, o Senhor te chamou, talvez você foi para lá porque você desobedeceu, mas você está voltando, e quando você está voltando, você chega aqui a um momento que você precisa ouvir. Antes de iniciar a restauração, você precisa ouvir a palavra, para que te dê base, para você começar a restaurar o altar. E eles começaram a restaurar o altar. Mas uma coisa, estavam sob o terror dos povos de outras terras. Quem nunca, né? Que resolve seguir a Cristo e vem para Cristo e começa a receber aquelas conversinhas: tu vai virar para crente agora? Tu vai mudar de religião? Tu vai começar agora a dizer aleluia? Paz do Senhor, irmão, deles vêm debochar, né? Tu vai virar para crente? Tu tem certeza que tu vai fazer isso? Tu vai desagradar os nossos pais?
O inferno vai tentar te amedrontar, mas entenda, não desista, se mantém no propósito. Fica naquilo que o Senhor tem te chamado, você está ouvindo a voz dEle. O Senhor tem algo para ti, algo diferente do que o mundo pode te oferecer. Lá é muita desilusão, festas que te levam a uma alegria passageira. Mas com Jesus é alegria. Não precisa beber, não precisa se drogar, não precisa de nada disso. Nós sentimos a alegria do Espírito e por isso nós levantamos a nossa mão e dizemos: Santo, 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 Santo é o Senhor. Porque essa alegria vem de dentro, ela não vem de fora, ela vem de dentro, ela nasce no Espírito. Então esse povo, mesmo amedrontado, eles resolvem edificar o altar e sacrificar. E a palavra fala que eles festejaram muito, porque quando nós somos alcançados por Cristo, nós precisamos festejar, viver o primeiro amor. Mas eu ainda estou fumando, eu ainda não estou bem. Festeje o Senhor, você viu o Senhor. Mas ainda eu dou uma decaídazinha, eu ainda bebo um pouquinho. Permaneça, fique firme, deixe o Senhor trabalhar. O Senhor vai restaurar o altar e você vai cantar o hino da vitória. Comece a sacrificar aquilo que te custa. Daí você começa: preciso mudar. Eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu preciso mudar o meu agir, eu tenho que largar isso. O Alessandro está lá em Mi maior. Mi maior? Se me humilhar. É Mi? Me humilhar. Olha só. Me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os teus ouvidos Ao teu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. E nós começamos a cantar porque a gente entende quem é o Senhor nas nossas vidas. Começamos a cantar e a sacrificar e a querer mudar e preparar esse altar, preparar esse lugar de adoração, preparar esse lugar de conexão com o Senhor e viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então nós precisamos festejar. E aquele povo começou a festejar. Não tinham nem lançado os alicerces do templo, eles já estavam festejando. A palavra fala que eles festejaram, não pararam de festejar, porque o primeiro passo é preparar o altar. Verso 10 diz assim: que quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Então eles lançaram a fundação. E a palavra vai dizer que muitos que estavam ali choraram, porque se lembraram do templo que havia Salomão edificado. E se nós voltarmos a Crônicas, quando Salomão ele finaliza o templo, o Asaf,
Aqui estavam os filhos de Asaf. Lá estavam Asaf pai, né? Celebrando, a glória era tanta que eles não conseguiram entrar no templo. A glória de Deus era tanto que os sacerdotes não conseguiram ficar no templo. De tamanha glória do Senhor naquele lugar. Ali era o habitar da glória de Deus, o habitar do Espírito. Estava ali a presença do Senhor. E Salomão, ele não, a gente fala que a gente faz. Ele sacrificou 120 mil ovelhas, 22 mil bois. Se nós colocarmos isso a valor de arroba de hoje, e o valor do quilo do cordeiro aí, da ovelha, isso daria 250 milhões de reais. 250 milhões de reais em sacrifício a Deus. E da onde veio isso? Do povo. O povo trazia, o povo sacrificava a Deus pela grandiosidade de saber que agora a glória de Deus estava ali. O que é que eu e você precisamos fazer? Precisamos sacrificar? Não. O sacrifício já foi feito. A palavra fala que eu e você somos templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Ele habita em nós agora. E nós não damos valor a isso que nós carregamos. Algo tão grande que o Senhor nos deu, a graça. Eu e você hoje carregamos a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes não levantamos a mão para agradecer. Fomos alcançados por Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A criação, o centro da criação, o Senhor Jesus estava lá. Habitou entre os homens. E conseguiu identificar o problema da relação que nós errávamos tanto, a humanidade errava tanto. Ele nos liga a Deus. E dá o direito de eu e você hoje ser chamados de filho. Estarmos aqui. E o templo foi restaurado. Era ali que vivia a vida religiosa. Estava tudo ali naquele templo. Então era muito importante para eles restaurarem o templo. E teve muita oposição a isso. Muita oposição à restauração do templo, que há oposição. Quando eu e você estabelecemos um altar, nós já começamos a receber as críticas. E quando nós começamos a querer a transformar e moldar e mostrar o templo do Espírito, as pessoas não aceitam. As pessoas não querem aceitar essa transformação. Por isso que falam, fez tanta coisa errada, agora está lá levantando a mão, querendo ser santo, fez tanto errado. Eles não conseguem entender e mensurar esse processo de restauração, que precisa de perseverança, fé, obediência a Deus. Precisa ser removido todos os escombros do pecado para lançar essas fundações. Antes de iniciar esse tempo, nós precisamos remover esses escombros do pecado. Aquilo que outrora estava no nosso coração, que não deixa que a gente consiga lançar algo firme, sólido, fundamentado na palavra. Nós precisamos nos desapegar disso, começar a limpar esse terreno. O altar está ali, está começando a queimar, mas nós precisamos estabelecer um templo. Nós precisamos estabelecer um templo. Eu quero falar de reconstrução de 3 coisas hoje, se me der tempo ainda. Do altar, do templo e dos muros. Eu vou tentar ser breve aqui. Muita oposição na reconstrução. A gente vai ver que o templo demora 22 anos para ser reconstruído. Nós vamos ver no livro de Ezequiel que o Senhor dá todas as medidas do templo, diz tudo como tem que ser. Estava lá na cabeça do Senhor, na cabeça de Deus, né? Na ciência de Deus, Ele passa ao profeta tudo como precisa ser feito.
E o Senhor sabe o que precisa ser feito a nosso respeito. Nós precisamos só abrir o nosso coração e deixar o Espírito trabalhar. O projeto já está escrito na eternidade. O projeto ao meu e ao seu respeito já foi escrito na eternidade. Nós precisamos dar abertura ao Espírito para Ele trabalhar. E transformar o que Paulo vai dizer. Eu já falei ali, vocês não sabem que são o santuário, o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, é templo do Espírito Santo, que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por bom preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então há um habitar de Deus em nós. Mas esse período de reconstrução, ele pode ser demorado. Demorou 22 anos a reconstrução do templo. E na nossa vida pode ser demorado, sim. A gente fica até às vezes abismado que tem pessoas que vêm para Cristo e mudam tão radicalmente, mudam tanto, e o Senhor já começa a operar. Mas muitas pessoas precisam de um tempo para que o Espírito Santo venha moldando, e esse tempo foi demorado 22 anos. Muita oposição, levavam cartas para o rei, havia morrido Ciro, agora era o rei Dário, e levavam carta dizendo: olha, esse povo aqui é rebelde, eles vão incomodar, para o templo, e o povo continua construindo, até que vão lá e acham a carta que autorizava a construção do templo. Essa carta está escrita na eternidade por nós. A dívida já foi paga, tetelestai, a carta já está liberada ao nosso respeito. O diabo pode querer impedir, pode querer mostrar, dizer o seguinte: não tens autorização para te mudar, não. Tu não pode te mudar, não, tu é meu. Diz: não, eu fui liberto pelo sangue de Cristo, eu fui pago por grande preço. A dívida foi paga. Não tem nada, não tem uma cédula que diz o contrário. Eu fui liberto. E deixe o Espírito trabalhar em santidade, integridade, em adoração, mudar o seu caráter. Deixe o Senhor trabalhar, deixe o Senhor mudar a história, para que você venha transparecer aquilo que habita em vocês, para que você venha externar isso, a santidade, venha externar todas essas características que o cristão precisa demonstrar na sociedade. E não só na sociedade, nós não precisamos demonstrar para o mundo, nós precisamos mostrar para nós mesmos que nós mudamos. Porque religioso é assim, ele faz tudo certinho sem mudar o seu interior. Ele cumpre a lei, ele cumpre a risca a lei sem mudar o seu caráter interior, florescendo para os outros, mas aquilo que não mudou internamente, o Senhor quer que nós venhamos a mudar internamente. O Senhor quer que nós venhamos a mudar internamente. Amém? A igreja fica em silêncio, eu acho que você não está entendendo, então. Agora, a outra etapa que eu quero que você entenda é que você precisa reconstruir muito além do templo. O altar, o templo, e agora você precisa reconstruir o muro. Neemias capítulo 1 fala assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias: no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio a mim Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Você restaurou o altar? Você está restaurando o templo? O povo de Israel já estava
há 71 anos com o templo restaurado, mas estava vivendo em medo, miséria, tristeza, depressão, angústia. As coisas não fluíam. O que eu quero dizer? Passou-se uma geração da restauração do templo. Uma geração, 70 anos é uma geração. Eles estavam no ano 71 após o templo ser restaurado. E eles estavam passando por isso. E eu quero dizer para você que existe uma coisa chamada pecado geracional, que vai além das gerações. Cristãos que nós vimos caminhar com Cristo e não vimos que caminha com Cristo, vimos que busca a Deus, mas parece que ainda falta alguma coisa, parece que não evolui, parece que não vai para frente. Há brechas ainda que precisam ser fechadas ao derredor do templo, porque a palavra vai falar que o diabo, o nosso adversário, ele brama como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E ao nosso derredor é os limites, aonde tem os muros que nos cercam e nos protegem. E esse muro não pode haver brecha, não pode haver porta rompida. E às vezes a gente carrega coisa na nossa essência, no nosso íntimo, no nosso profundo, que a gente não consegue se libertar, que vem de pai para filho. 71 anos nos mostra claramente uma geração, coisas que passam de uma geração para outra, e o povo vivia com medo. Eles não conseguiam se sobressair, não conseguiam viver em paz. Estavam lá no templo da adoração, pronto, fogo no altar, mas não conseguiam viver a plenitude de Deus. E eu quero te dizer que você precisa quebrar essas coisas que muitas vezes você traz lá de trás inconscientemente, no seu íntimo, porque você aprendeu assim, porque você viu seu pai fazer assim, porque a sua mãe fez assim. Nós precisamos quebrar em Cristo, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos reconstruir com base sólida, mas mediante a palavra de Deus, que ela que nos justifica, ela que nos limpa. E nós vimos irmãos assim, cristãos assim, que parece que as coisas não fluem. Meu Deus, não pode, mas há coisas que vêm, que não deixa que as pessoas consigam fluir no Senhor. Que nós venhamos a quebrar, em nome de Jesus, e restaurar esses muros. E quando Neemias vai lá e reconstrói em 52 dias, uma obra recorde, nós aqui fizemos a restauração do templo aqui em 28 dias, nós somos mais rápido que ele. Ele restaurou o templo, os muros em 52 dias. Espada numa mão, colher de pedreiro na outra. E quando restauraram os muros, Jerusalém começou a viver uma nova fase. Porque quando nós restauramos os muros, o muro está muito baixo, aumente o muro. Ore mais, busque mais a palavra, procure mais no Senhor. Aquilo que eu falei lá, quando a glória foi tanta, quando o templo foi construído, a glória foi tanta em Israel, a glória foi tanta, eles não conseguiam entrar no templo. Deus se agradou tanto daquele templo, daquela construção, e era feito por mãos humanas. Não é eu e você como agora, que habita verdadeiramente o Espírito Santo. O Senhor se agradou tanto que Ele falou assim, ó: eu vou deixar uma palavra com vocês. Eu vou deixar uma palavra para vocês. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei do céu, sararei os seus pecados e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Senhor fez uma promessa e essa promessa está comigo e com você hoje. Mantenha o seu templo, busque no Senhor, se aperfeiçoar nele, mas não esqueça dos muros. Restaure os muros. Restaure aquilo que te cerca, aquilo que te dá proteção. Busque no Senhor identificar aquilo que está te prendendo lá atrás. Nós temos sido ministrados aqui, escola de Esther para as mulheres, e depois impulsionadas aqui nas segunda-feiras. Os homens estão se reunindo agora. Todo mundo só quer saber de comer depois. Os homens são movidos mais pelo... Mas nós somos... A palavra fala, mas depois também os irmãos estão lá assando a carninha. Mas precisamos ser moldados. Precisa haver um trabalhar do Senhor nas nossas vidas. O que é que nós precisamos restaurar? Eu pergunto a você hoje, se põe de pé. O que é que nós precisamos mudar? Será que é o altar? Será que é o templo que você está edificando? Ou será que são os muros? O que é que nós precisamos fazer? Será que é um começo? Será que você já começou a restaurar? Será que você talvez não está nem restaurando, está começando a edificar? Porque você veio do zero, você não conhecia a palavra ainda. E o Senhor está te chamando a fazer algo diferente. É tempo de restauração. O Senhor quer restaurar. Talvez eu comece a entender o que o Senhor queira falar. Está querendo me levar a falar sobre isso porque Ele quer restaurar. Amém? Aí mesmo onde você está, coloque a mão no seu coração. Se você quer vir aqui na frente, fique à vontade. Vamos estar orando. Eu quero que você conecte com o Senhor e pense: o que é que você precisa mudar? Nós sabemos que nós precisamos mudar a todo instante, estamos sempre aprendendo. Mas tem situações claras na sua vida e que o Espírito Santo está falando agora aí. E você pede a Ele direção, e você tem pedido a Ele direção, e o Senhor está te dando. Talvez seja o altar que não está arrumado ainda, ou talvez seja o templo que falta alguma coisa, mas talvez sejam os muros, e é por isso que você ainda não fluiu. E que o Senhor venha restaurar a sua vida nessa noite. Senhor amado, Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus. Pai, Tu conheces, Senhor, o íntimo e o profundo de cada filho Teu que aqui se encontra. Senhor, é tempo de restauração, é tempo de mudança, Pai. Senhor, que Tu venhas a transformar, que Tu venhas, Senhor, a dar, Senhor, o respaldo certo para eles, porque eles venham a entender, Deus, o que eles precisam mudar, o que eles precisam restaurar, ou o que eles precisam ainda edificar, Pai. Senhor, a Tua palavra é santa e verdadeira, Pai, e eu tenho certeza que ela falou aos corações. Senhor, que Tu venhas a nos transformar, porque a Tua palavra, ela é viva, Pai, a Tua palavra, ela é eficaz, e quando nós falamos, Pai, nós falamos pelo Teu Espírito. Senhor, que Tu venhas a transformar os Teus filhos, mudar, Senhor, dar direção, que cada um venha encontrar verdadeiramente o propósito a qual tem buscado em Ti, e ainda não acharam, Senhor, o que precisam restaurar, mas que nessa noite, Senhor, eles venham a edificar, a restaurar, pelo poder que há no nome santo de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém, graças a Deus.